Olá pessoal, professor Rodrigo falando. Eu estou aqui hoje nesse vídeo para comentar 3 questões do livrinho do Doudt Pompeu, Fundamentos de Matemática Elementar, Geometria Plana. Vou comentar 3 questões especificamente do capítulo 19, tá bom? Fiquem ligados e acompanhem aí. Então, a questão 809, em que não foi dado nenhuma forma geométrica já pré-desenhada, então a gente tem que interpretar o que está escrito no problema e ilustrar ou esboçar o que se pede. Vamos lá. Aqui diz assim, que as diagonais de um losango estão entre si como 2:7. Eu já escrevi aqui, então a relação à diagonal menor está para a maior na proporção de 2:7. E determinar a área desse losango, sabendo que a soma de suas diagonais, a soma então diagonal menor mais diagonal maior, é igual ao perímetro de um quadrado de 81 centímetros quadrados de área. Então eu já coloquei o quadrado aqui de lado L, tá? Então são as informações dadas. Eu sei que então a diagonal maior mais a diagonal menor desse losango é igual o perímetro, ou seja, 4 vezes L. Voltando um pouco aqui, então se essas diagonais estão nessa proporção, ou seja, eu posso dizer que a diagonal menor pode ser escrita como 2 vezes uma constante A, e a diagonal maior como 7 vezes essa mesma constante A, já que elas devem seguir essa proporção. Aí o que acontece? Eu sei que a soma delas, ou seja, diagonal menor mais diagonal maior, eu escrevi ali, ou diagonal maior, que é 7A, mais a diagonal menor, que é 2A, deve ser igual ao perímetro, ou seja, 4 vezes o lado desse quadrado. O lado desse quadrado é 9, correto? 9 vezes 9, 81. Então, 4 vezes... vezes 9, que é o lado. Somando aqui, nós temos 9A igual a 4 vezes 9. Veja que eu nem vou multiplicar, dá para dividir toda a equação por 9, então concluímos que A vale 4. Bom, então, com base nessa informação, eu posso já completar aqui. Eu sei que a diagonal menor, então, vale 8 centímetros, e a diagonal maior igual a 28 centímetros. Aí aqui, essa era a parte mais complicada. Agora, basicamente, é só aplicar na fórmula. Então, para calcular a área do losango, eu vou fazer diagonal maior mais a diagonal menor sobre 2. Então, diagonal maior mais diagonal maior, 8 mais 28 dividido por 2, vai ficar 36 meios, que é igual então a 18 centímetros quadrados. Resolvido. Vamos para a questão 824 então agora. Essa questão ela se apresenta de uma forma aparentemente, parece que faltam dados, né? O que ela está pedindo? Para calcular a área do quadrado DEFG, sendo que ele está inscrito nesse triângulo ABC. São as únicas informações que são dadas, e claro, o lado BC, a base desse triângulo aqui, mede 15 metros, e a altura referente a esse mesmo lado, ou seja, a direção DA até perpendicular à base BC, mede 10. Bom, a melhor alternativa aqui é nós conseguirmos enxergarmos essa semelhança entre o triângulo ABC, certo? O triângulo ABC e esse triângulozinho aqui em cima,
ADE. Por quê? Bom, vamos supor que a basezinha desse triângulo ADE mede L, que é o lado do meu quadrado também. Então, ora, veja que essas retas são paralelas, já que isso é um quadrado. Então, esse ângulo é congruente a esse. Tá? Da mesma forma, essa é a mesma reta inclinada, formando o ângulo com essas retas paralelas. Então, este segundo ângulo é congruente a esse. Então, já que elas têm dois ângulos congruentes, esse terceiro também o será, já que eles compartilham do mesmo. Tá? Bom, então mostramos que ABC é congruente a ADE. Então, se eles são congruentes, então vale a seguinte proporção. A altura desse triângulo pequeno, que mede os 10, menos a altura do quadrado, L, né, está para 10, que é a altura do triângulo ABC, assim como a base aqui, L, desse triângulo está para a base do triângulo ABC, que mede 15. Aí chegamos numa proporção aqui, numa regrinha de 3, para resolver. Então podemos multiplicar meios, o produto dos meios pelos extremos. Vai ficar então 150 menos 15L igual a 10L. Ok? Vamos... vai ficar então 150. Eu vou somar 15L's dos dois lados, vai ficar então 25L's. Vamos dividir a equação toda por 25. Aqui simplificamos. E aí nós concluímos que o lado mede 150 por 25, dá 6 metros. Esse L, que é a base do meu triângulo, também é o lado do quadrado. Então, o problema pedia a área do quadrado, então a área desse quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado, a 36 metros quadrados. Ok. Aqui diz o seguinte: então mostre que a razão entre as áreas de dois triângulos de bases congruentes é igual à razão entre as alturas relativas a essas bases. Então, dados dois triângulos de mesma base, vou chamar essa bases congruentes. Eu tenho uma altura 1 relativa ao triângulo 1 e uma altura 2 referente ao triângulo 2. O que quer se provar? Então, que a razão da área desse triângulo 1 entre a área do triângulo 1 e o triângulo 2 é equivalente à razão apenas entre as alturas desses triângulos que possuem bases congruentes. É relativamente fácil de mostrar isso, então basta a gente aplicar então a área. Bom, qual seria a área do triângulo 1? É a base vezes a altura, que é a altura 1, sobre 2. A área do triângulo 2 é igual ao mesmo A, que é a base, vezes a altura, H2, sobre 2. Então, a razão, então, A1 sobre A2 vai ficar A vezes H1 sobre 2, dividido por A vezes H2 sobre 2, que é a área do triângulo 2. Isso aqui é uma divisão de frações, então copia a primeira fração, multiplicamos pela segunda invertida, 2 sobre A vezes H2. Podemos simplificar aqui então o 2 e o 2, A e A. Então vamos ter
que A1 sobre A2 equivale a H1 sobre H2, como queríamos mostrar isso. Bom, pessoal, vou ficando por aqui então. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ficar ligados nos próximos vídeos. Falou? Abraço!